Escondidas em florestas na França e na Alemanha, estão as ruínas de um dos programas armamentistas mais ambiciosos da Segunda Guerra Mundial. Isto é apenas míssil. Centros de testes nazistas altamente secretos. Fábricas subterrâneas de mísseis. E aqui vemos esse túnel incrivelmente grande. Parece que saíram com pressa. Uma vasta rede de sítios de lançamentos mortais. Hitler esperava que essa nova arma terrível pusesse a Inglaterra de joelhos. Nós vamos retaliar com todo o nosso poderio. Esta é a incrível história do primeiro míssil de cruzeiro do mundo. Cuidado! Uma bomba terrível que mudaria a face da história e criaria uma revolução no armamento militar. Essa máquina podia cair em você, com 1 tonelada de explosivos a bordo. O V1. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra, ordenados por Hitler para garantir a dominação mundial. Agora eles sobrevivem como sombrios lembretes das ambições militares fanáticas do Führer. Estes são os segredos das obras incríveis nazistas. 3h55. Quartel-General do Comando V1, França. 13 de junho de 1944. Uma semana após o dia D. O coronel Max Wachtel está prestes a lançar a mais nova arma secreta nazista, o míssil V1. No norte da França, os regimentos estão preparados. Entre eles está o jovem aviador Joseph Esser. Sua unidade e 54 outras como ela estão prontas para disparar as bombas voadoras em Londres. Hitler está contando com elas para virar a maré da guerra para a Alemanha nazista. Todos para trás! Hoje, as ruínas do programa V1 ainda atulham o interior francês. O arqueólogo de campos de batalha Dr. Tony Pollard está explorando estas ruínas. Seria em trilhos de ferro, posicionados em cima destas bases, que o míssil V1 teria sido lançado, dando um coice para trás, seu motor adquirindo vida. Imagine essa coisa disparando acima da minha cabeça, passando por aqui e disparando por esses campos, diretamente em direção a Londres. O V1 é o protótipo de duas das armas mais letais do arsenal atual. O míssil de cruzeiro e o drone não tripulado. O que temos pela primeira vez na história militar é a capacidade de uma nação de lançar mísseis em outra, através de uma distância muito longa, sem causar a si mesma qualquer risco. A história do V1 começa antes da guerra, no verão de 1939. Hitler está no poder há 6 anos e pretende expandir o Terceiro Reich. Um programa de rearmamento massivo está em andamento. Parte dos planos de Hitler é uma revolução na tecnologia militar. Ele dá às suas forças carta branca para desenvolver armas pioneiras. Fábrica de motores Argus, Berlim, 1939. Em Berlim, a Luftwaffe apela para o trabalho pioneiro de um homem. O excêntrico engenheiro Fritz Goslau. Ele está trabalhando no conceito revolucionário de aviões não tripulados. Mas que sucesso, hein? Sua aeronave por controle remoto dá para a Luftwaffe uma engenhosa ferramenta de treinamento. O plano é usar este drone como alvo no treino de atiradores antiaéreos.
Eles podem abatê-los sem risco para a vida humana. Uma ideia à frente de seu tempo. Em 1939, Fritz Goslau trabalhava no que hoje chamaríamos de VANT, veículo aéreo não tripulado, um drone sem piloto. Esta foi uma ideia incrivelmente avançada. A situação da Alemanha na engenharia mundial era com certeza uma potência total, particularmente em termos da aviação. Então havia um ambiente, uma atmosfera na qual qualquer ideia, mesmo maluca, era totalmente estimulada. O momento para Goslau não podia ser melhor. A guerra está no horizonte. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia e tem início a Segunda Guerra Mundial. Forças alemãs avançam para o leste. Sua tática de Blitzkrieg está ganhando a guerra. Os drones de Goslau treinam os atiradores da Luftwaffe, mas ele quer uma participação maior na guerra. Ele tem a ideia de transformar seu instrumento de treinamento em arma letal. Goslau começou a perceber que tinha algo bom na mão. Ele tinha uma aeronave não tripulada. Mas por que não enchê-la de explosivos e transformá-la diretamente em uma arma? Isso mudou totalmente seu modo de pensar sobre o que ele tinha. Meus generais, muito obrigado por vocês virem. Goslau lança a ideia de um drone de combate denominado Fogo Profundo. Guiado por um avião de caça, esta aeronave não tripulada entraria fundo nas linhas inimigas, carregando uma bomba de 1 tonelada. E então, cabum! Depois de entregar sua carga, ela poderia voltar para a base e ser recarregada. Fogo Profundo foi recebido com entusiasmo pela Luftwaffe, que se animou com um projeto como este, super avançado, que nenhum combatente até então tinha. Em 9 de fevereiro de 1940, Hitler publica um decreto. Todos os programas experimentais devem ser cancelados imediatamente. A guerra começou bem para os nazistas. Hitler acredita que ela não durará muito, então não há necessidade de ideias teóricas caras. O projeto de Goslau é oficialmente eliminado pela Luftwaffe. Goslau pode ter levado um golpe com sua aeronave não tripulada, mas rapidamente ele voltou sua atenção para outro projeto inovador que a Luftwaffe apoiaria, que era o desenvolvimento da tecnologia de pulso-jato. Os aviões são vitais para a máquina de guerra nazista, mas seus motores a pistão são caros e demoram para ser feitos. Eles pedem a Goslau uma alternativa barata e rápida. Na mira dele está o pulso-jato. O especialista em jatos de caça, Dr. Mike Pavelek, está explorando uma oficina de arma nazista no norte da Alemanha. Restos das invenções de Goslau ainda podem ser encontrados ali. Isto é fantástico. É um antigo pulso-jato. Agora não parece, pois está enferrujado e quebrado, mas em 1939 isto era a mais alta tecnologia. Este pulso-jato funciona combinando combustível e ar para produzir propulsão. O combustível é injetado num compartimento esférico. Aqui ele se mistura com ar e acende. A explosão resultante cria um jato de gases quentes. Quando sai pelo cano de escape, isto cria a propulsão necessária para acionar uma aeronave. O motor de pulso-jato Argus era muito atraente por duas razões. Primeiro, era tremendamente poderoso. Segundo, era barato e fácil de construir. Motores de pulso-jato são um divisor de águas na aviação militar. Abril de 1941. Goslau tem um motor pulso-jato operacional, mas com uma falha importante. Ele se autodestrói horas depois, então não é útil num avião pilotado. Mas Goslau acha que ele pode ser perfeito para seus drones.
A combinação poderia concretizar seu sonho, uma bomba voadora. Goslau era principalmente um projetista de motores da Argus e o que lhe faltava era um know-how em estruturas aéreas. Ele precisava dessa combinação de tecnologia de estrutura e de motor. E assim que ele iria realizar seu sonho e sua ambição de ter uma bomba voadora não tripulada. O destino iria intervir com o aviador campeão transformado em engenheiro Robert Lusser. Robert Lusser, o projetista de estruturas de avião do fabricante Fiesler, visitou a Argus e, por um acaso, começou a conversar com Goslau. E ele contou seus planos para uma bomba voadora não tripulada. Dr. Lusser, isso é novo, completamente novo. Goslau desenhou um esquema de como ele imaginava a aparência de sua bomba voadora com 2 motores nas asas. E Lusser olhou aquilo e disse, talvez, mas que tal isso? E pôs o motor direto na fuselagem. Só um. Por que não tentar isto? E foi o casamento dos dois, do projetista de estruturas com o de motores, que pôs em andamento o projeto do V1. Este encontro casual resulta no projeto do V1 e na parceria em engenharia que mudaria a face da guerra para sempre. Eventos mais amplos na Europa logo fazem da ideia uma realidade. 28 de março de 1942, a cidade alemã de Lübeck é bombardeada pelos aliados. A cidade é a primeira na Alemanha a enfrentar a força total da RAF, que mira especificamente áreas civis. Mais de 1000 alemães são feridos ou mortos. O bombardeio de Lübeck, uma cidade alemã antiga que teve seu coração destruído, foi um choque para Hitler e para o alto comando alemão. Hitler se enfureceu e exigiu uma reação imediata. Hitler ordena ataques de retaliação na Inglaterra. Após uma série de derrotas para a RAF, a Luftwaffe não tem os bombardeiros para dar ao Führer a vingança que ele exige. A Luftwaffe começou a se indagar o que podiam fazer, porque eles não tinham força. Só que a resposta estava embaixo do nariz deles. E claro, era a bomba voadora que Lusser e Goslau estavam desenvolvendo. Em 19 de junho, a Luftwaffe dá alta prioridade para a arma. A construção de um protótipo secreto é encomendada. A terrível bomba voadora está prestes a se tornar real. Agosto de 1942. O teste do míssil V1 é oficialmente transferido para Peenemünde West, o centro de pesquisa e desenvolvimento ultra-secreto da Luftwaffe. Oculto dos aliados numa ilha remota no norte da Alemanha, é o lugar perfeito para desenvolver o míssil. Em 1942, o projeto do míssil V1 foi trazido para cá em Peenemünde. A outra arma de vingança de Hitler, o foguete V2, já estava em desenvolvimento. Portanto, havia milhares de engenheiros e cientistas trabalhando aqui no maior sigilo. Goslau e Lusser ainda estão trabalhando no protótipo do V1, mas há um problema óbvio. Como lançar um míssil voador sem um piloto? A equipe começa a trabalhar numa rampa para tentar catapultar o míssil no ar. Esta é a plataforma do sistema de lançamento. Eu acho interessante o metal e o concreto continuarem aqui depois de 70 anos. Era exatamente aqui que a rampa começava. O projeto final usa o pistão a vapor. Ao ser acionado, ele disparará pela rampa. O V1 é ligado diretamente ao pistão. Finalmente, um gerador de vapor destinado a produzir uma explosão de gás de alta pressão é posicionado. A chave era ligada, gerando vapor, e a catapulta mandava o V1 pela rampa, em direção ao Mar Báltico. Em menos de um segundo,
O pistão acelera o V1 no ar a incríveis 400 km por hora. Isto dá ao míssil a força que ele precisa para decolar. Mas ainda falta muito para o V1 estar totalmente operacional. Janeiro de 1943. A maré da guerra está virando contra a Alemanha nazista. Eles estão perdendo para os aliados no norte da África. E no leste, a invasão da Rússia teve uma parada. Hitler procura um milagre. E o V1 pode ser a resposta. Goslau e Lusser acreditam que sua invenção é exatamente o que o Führer precisa. Agora é hora de provar. Depressa! Está tudo certo? Sim. Pressão do ar. Confere. Giroscópio. Confere. Ignição. Confere. Ótimo. Preparar para disparar. O Hitler em pessoa veio a Peenemünde observar um dos testes. A maré estava virando contra os alemães. E ele esperava que essa nova arma terrível pusesse a Inglaterra de joelhos. Para Goslau e Lusser, é uma chance única de mostrar ao Führer sua incrível invenção. 3, 2, 1. Vai! Vai! O lançamento do V1 é um desastre. O míssil cai imediatamente. O teste do V1 de Lusser e Goslau não poderia ter sido pior. Mas Hitler precisa desesperadamente de nova tecnologia para virar sua maré de sorte. Ele dá ao míssil seu selo de aprovação. A pressão agora está sobre Goslau e Lusser para deixarem o míssil operacional. Isso significa treinar homens para operá-lo. Toda arma precisa de mão de obra para lançá-la e assim um novo regimento é instaurado, especificamente para poder operar a bomba voadora. Junho de 1943. Tropas são convocadas na Luftwaffe para entrar para um novo esquadrão secreto. O homem escolhido para liderá-las é o experiente veterano de guerra Coronel Max Wachtel. Senhores, vocês estão aqui para uma missão da maior importância para a pátria. Será uma honra para nós desempenhar esta difícil tarefa. O coronel Max Wachtel era um homem de artilharia inflexível da Primeira Guerra. Ele entrou para a Luftwaffe em 1936 e criou uma bela reputação. Portanto, era a escolha perfeita. Era leal, intransigente, sabiam que ele levaria a cabo essa missão. O regimento de Wachtel é composto de homens da Alemanha inteira, veteranos, recrutas, novatos. Alguns que lutaram na frente ocidental e alguns que lutaram na frente oriental foram trazidos para trabalhar neste projeto secreto, o míssil V1. Entre eles, o aviador Joseph Esser, de 18 anos. Quero enfatizar que qualquer violação em seu juramento de sigilo resultará na transferência para um campo de concentração ou morte. A equipe de Esser está dentre as primeiras a verem a bomba voadora secreta. Ele registra o momento em seu diário. Recebemos liberação especial de segurança para entrar na estação secreta de pesquisa. Ali eu a vi, a máquina que chamavam de V1. Pensei que iríamos pilotá-la, mas então nos disseram que era um míssil.
Uma arma de vingança secreta. Na periferia de Peenemünde, Esser e a equipe iniciam um intenso programa de treinamento. Era nesta floresta que o regimento de Vactel treinava. O sistema de armas de alta tecnologia pedia profissionais altamente treinados para lançá-las. Sem os homens, a máquina não era nada. Eles fizeram 3 rampas de lançamento de treinamento na floresta. Esta é uma delas. Dá para ver que a parte da frente era ali onde carregavam o V1. Sob a orientação de Vactel, a equipe fez testes do míssil. Era um trabalho tremendamente perigoso. Eles usavam produtos químicos voláteis no processo de lançamento. Os próprios V1 tendiam a explodir na rampa. Esser prepara o V1 para lançamento. Mas o sistema ainda tem problemas iniciais, conforme ele nota em seu diário. Depois que a bomba foi preparada, corremos para nos abrigar. Você não sabia o que podia acontecer. Todos vocês para trás! Eles não tinham técnicas nem procedimentos. Tiveram que inventar como colocar essa coisa no ar. A pressão está crescendo. Espera-se que o regimento esteja operacional em poucos meses. Hitler depende de Max Vactel. Enquanto Vactel e os engenheiros lutam para pôr em prática a campanha do V1, a máquina de guerra nazista sofre um enorme revés. Em julho de 1943, os aliados bombardeiam Hamburgo. Durante 3 noites consecutivas, mais de 3.000 bombas atingiram Hamburgo, uma das maiores cidades da Alemanha, sem falar no porto e no centro antigo, totalmente destruído. O ataque mata mais de 50.000 alemães. Foi um enorme golpe psicológico para Hitler e para o alto comando nazista. Toca do Lobo, 25 de julho de 1943. É somente pelo ar que eles podem aterrorizar nossa pátria. Eu lhes garanto, senhores, que estamos desenvolvendo maneiras de pôr fim a esses terríveis ataques de terror. Nós vamos retaliar com todo o nosso poderio. Hitler está contando que Max Vactel lance um ataque de vingança, mas o V1 está longe de estar pronto. Apesar disso, ele ordena que 5.000 sejam montados até o fim de 1943 para atacar a Inglaterra. No verão de 1943, a primeira arma de vingança de Hitler entra na produção em massa. Mas o V1 só tem um alcance de 210 quilômetros. Ele terá que ser lançado do norte da França. Em setembro, a construção começa em 100 locais de lançamento na Normandia e na área perto de Calais. Uma das mais impressionantes é Hazebrouck. Suas ruínas sobrevivem até hoje. Isto é só míssil. Este é o propósito da operação inteira, a rampa de lançamento. E não tem erro. É inacreditável. O que estamos vendo aqui são as paredes que protegiam a rampa. E essa seria a superestrutura que vem em nossa direção.
O principal fator é que isso precisa ter essa linha de visão. É como um rifle apontando para Londres. Está num cimo. Então, está acima do solo ao redor, mas está separado da floresta. Todo o resto, os prédios de apoio, estão escondidos na floresta. Os locais de lançamento contêm tudo o que os regimentos do VU necessitam para disparar a arma. Há quase 20 estruturas de concreto, inclusive prédios para armazenar e montar os mísseis, casamatas para abrigar os detonadores e alojamentos para até 65 homens. Local de lançamento do V1, Paz de Calais, França. No final de 1943, pressionado para dar um regimento operacional do V1, o coronel Wachtel leva seus homens para os locais de lançamento secretos no norte da França. Em suas fileiras está Joseph Esser, baseado perto de Lille. Durante o outono, meu serviço foi o tedioso plantão de guarda. Não foi para isso que me alistei. Foi num local assim que Esser chegou. As instalações estavam aqui prontas, mas o frustrante era que não havia mísseis, havia um problema de suprimento. Mas assim que eles começaram a chegar, o plano foi inicialmente armazená-los nesse prédio. Esse é um bunker de 80 metros de comprimento. Sua função era guardar os mísseis. Eles ficavam encostados um ao outro. 10 deles de uma ponta a outra, com as asas dobradas antes de serem montados. Em quase todo o comprimento, esses prédios são retos. Mas quando você chega numa ponta, eles fazem uma curva e dizem que é para se proteger de explosões, caso eles fossem bombardeados. Se olhar de cima, eles parecem esquis postos de lado, daí serem conhecidos como estruturas de esqui. No final de 1943, a Luftwaffe perdeu o controle dos céus sobre a França. Todos os locais estão vulneráveis ao reconhecimento aéreo aliado. Não demora muito para a RAF avistar os estranhos prédios em forma de esquis. O que estamos vendo aqui, para os alemães, era uma grande falha de projeto. E assim que os aliados viram essas estruturas, perceberam que algo muito diferente e potencialmente muito perigoso estava acontecendo. As edificações tão características denunciam os locais de lançamento, mas o sigilo do programa V1 significa que os aliados não fazem ideia da utilidade delas. Só com uma foto de reconhecimento aéreo de uma rampa de lançamento de Peenemünde que eles fazem a ligação. O lugar onde estamos e esta fotografia são muito importantes na história do V1, porque foi aqui que os aliados tiraram uma série de fotos que incluíam uma rampa de lançamento do V1, o que permitiu que eles somassem 2 mais 2. As rampas eram para os V1 voltados diretamente para Londres. Assaltos aéreos aliados nos locais no norte da França começam intensamente. O soldado Joseph Esser está correndo um perigo mortal. Cuidado! Os aliados soltam mais de 120 mil toneladas de bombas nos locais do V1 nazista. O impacto desses ataques aéreos aliados ainda está à vista na floresta, toda marcada por enormes crateras de bombas. Veja o tamanho desta. Deve ter sido uma bomba de quase 200 quilos que caiu aqui. Por todo o local há pedaços de concreto, onde os prédios foram atingidos pela chuva de bombas.
Quase todos os 100 locais de lançamento do V1 são pesadamente bombardeados, muito antes de eles entrarem em operação. O programa V1 estava diante da catástrofe, tendo que ser totalmente repensado. As equipes tiveram que deixar esses locais e precisavam se reagrupar, repensar e criar uma estratégia totalmente nova. Comando V1, dezembro de 43. Em seu quartel-general na França, a pressão sobre o regimento do comandante Wachtel está crescendo. Ele não sabe como os aliados descobriram os locais do V1. Wachtel percebeu que o segredo do míssil V1 já era e ficou paranoico, achando que a resistência francesa observava cada movimento seu, por isso tomou medidas drásticas. Wachtel muda de ideia. Os lançadores originais foram abandonados e tem início a construção de 130 pequenos locais de lançamento cuidadosamente ocultos. As ruínas de um deles estão enterradas na floresta de Saint-Rémy. Eu bem que usaria um facão nessas coisas. 1, 2, 3, 4... Talvez tenha mais aqui. Parece alinhado na direção certa. Este é o fim da rampa. Estas bases de concreto são o que sobrou da plataforma de lançamento do V1. Os novos locais consistem de 2 ou 3 estruturas permanentes totalmente camufladas no bosque denso. A maior mudança é na rampa de lançamento. O plano é entregá-la em partes pré-fabricadas para serem montadas no último minuto. Isso diminui as chances dos aliados detectarem o local. Temos a rampa essencial, mas é o mais simples possível, erguida rapidamente dias antes de um lançamento. O resto do local é disperso e de pequena escala. Tem de haver algum depósito para os mísseis. Mas não estamos falando de enormes galpões, onde muitos mísseis poderiam ser armazenados. Estamos falando de algo mais semelhante a uma bateria de artilharia móvel. Châteaucreuse, Oise, França. Mas ocultar dos aliados os locais de lançamento não basta para o cada vez mais paranoico Wachtel. Temendo que a resistência francesa o esteja seguindo e espionando seu programa ultra-secreto de mísseis, ele se disfarça. Para começar, ele muda de nome. Larga o uniforme, simula um braço falso. Ele estava fazendo tudo o que podia para o programa voltar aos trilhos. Disfarçando nome e aparência, Wachtel se torna Martin Wolf, de um braço só. Aqui eu acho que os alemães fizeram uma bela jogada. Eles trabalharam com muita inteligência numa situação bastante adversa. Com Wachtel e os locais de lançamento disfarçados, agora apenas os próprios V1 precisam ser escondidos dos aliados. O armazenamento dos mísseis é transferido para uma série de pedreiras e túneis. Em toda a Europa, a produção em massa também é secreta. No leste da França, os nazistas convertem uma mina de ferro numa fábrica de construção do V1 ultra-secreto em Tircelé. O especialista em fortificações Arthur Van Beveren está explorando a fábrica subterrânea. Nossa, que lugar! É um lugar imenso para ter espaço para trens. Tem fiação antiga nas paredes e grandes portas de aço que levam ao túnel. A mina original tinha no total 220 mil metros quadrados e os alemães usaram 60 mil para a fábrica de V1. E aqui vemos este túnel incrivelmente grande que entra na montanha. Tem cerca de 7 metros de altura e foi alargado pelos alemães
para dar espaço para trens, caminhões e o próprio míssil, sabe? Antes de iniciar a produção do V1, os poços estreitos da mina têm de ser ampliados e reforçados. O trabalho é feito por prisioneiros. Trabalhadores forçados da Europa Oriental e Central foram trazidos pelos alemães para este trabalho, e era um trabalho árduo, num ambiente frio e úmido, durante meses a fio. Devia ser horrível todo esse tempo. Parece que saíram com pressa. Os nazistas montam oficinas para a confecção de peças do V1 dentro da montanha. São instaladas estações de brocas, prensas e soldagem e começa a fabricação total do V1. Os prisioneiros eram escolhidos a dedo por suas qualidades especiais. Eram especialistas em trabalho com metal. Os prisioneiros são forçados a trabalhar dia e noite para construir o míssil exigido por Hitler. A quantidade de engenharia aplicada no projeto V1 foi impressionante, mas muita gente esquece o custo humano disso tudo. Circulam histórias de que quando 30 mulheres russas estavam trabalhando aqui, o túnel desabou e elas continuam enterradas sob os escombros. Em maio de 1944, Hitler finalmente acredita que esteja tudo pronto para um ataque contra a Inglaterra. O regimento de Esser está posicionado e aguardando a ordem de Wächtel para disparar. Ela virá com um nome em código: Urso Polar, em alemão Eisbär. Os V1 podiam estar prontos, mas os aliados atacaram primeiro. Eles pegaram Hitler e os alemães totalmente de surpresa ao desembarcar nas praias da Normandia. Em 6 de junho de 1944, 150 mil tropas aliadas desembarcaram na costa da França na invasão do dia D. Hitler precisa de um contra-ataque decisivo contra os aliados. Chegou a hora de Wächtel sair do anonimato. Wächtel descarta o disfarce e mobiliza seus homens. Todas as unidades preparem-se imediatamente para o ataque. Dê-me o status de todos os locais na Normandia. Lançadores devem estar preparados. Obrigado. Por toda a França, as rampas de lançamento começam a chegar. Os mísseis são transferidos das fábricas e depósitos para os locais de lançamento. Nas horas anteriores ao lançamento, aqui devia estar uma atividade frenética. Devia ter homens por toda parte. Ainda estariam montando a rampa de lançamento, as últimas peças sendo parafusadas. Esser está ocupado preparando os mísseis para o lançamento. A hora de pôr em ação seu treinamento finalmente chegou. Os mísseis chegavam no centro de recepção. Ali eles eram preparados, as asas encaixadas, os giroscópios, tudo era verificado para o lançamento final. Em 12 de junho de 1944, apenas 6 dias após o dia D, Wächtel está pronto. Após meses de espera, chegou a hora de nós abrirmos fogo. O Führer e a pátria acreditam em nós. Agora cabe a nós garantir que nossa cruzada termine com a vitória. Finalmente, é hora de disparar a arma da vingança de Hitler. Longa vida ao Führer Adolf Hitler! A vitória! A vitória! Por todo o norte da França, equipes de lançamento do V1 entram em ação para iniciar o bombardeio aéreo de Londres. Joseph Esser está em posição. Seu dever, disparar a bomba voadora.
Às 4 horas da manhã, o coronel Vechtel dá a ordem. Urso polar. Urso polar. Urso polar! Urso polar. Todos para trás! Na madrugada, o regimento dispara mísseis dirigidos ao confiante público inglês. A equipe de Esser trabalhou muito bem. Eles soltaram 2 mísseis. O problema é que o regimento como um todo só conseguiu disparar 10 mísseis. E só 4 desses mísseis chegaram à costa da Inglaterra. Um único míssil V1 atinge Londres. A explosão mata 6 pessoas, ferindo 30. Não é o ataque decisivo que Hitler esperava. Depois desse primeiro lançamento decepcionante, o regimento se recompõe. E pouco depois, nos dias 15 e 16 de junho, eles põem 244 mísseis no ar. 73 deles caem em Londres, com um efeito devastador. Era isso que Hitler queria. O ronco do motor pulso-jato sinaliza a chegada de um V1. Ao alcançar Londres, ele inicia seu mergulho. Isso corta o combustível para o motor, fazendo o míssil cair em silêncio fantasmagórico. Era quando o motor era cortado que você sabia que o perigo tinha chegado de fato. Porque nesse ponto, a máquina estava caindo do céu e podia cair em você com 1 tonelada de explosivos a bordo. No total, 10.500 mísseis são lançados na Inglaterra. No espaço de 10 semanas, mais de 5.000 londrinos são mortos. Em meados de agosto de 1944, 2 meses depois dos primeiros ataques com o V1, os aliados conquistam a Normandia. Os nazistas estão em retirada, inclusive o Vechtel e Esser. O programa V1 era incrivelmente ambicioso. Ele conseguiu impor terror a Londres, mas acabou falhando em virar a maré a favor de Hitler. Quando os primeiros mísseis foram disparados, os aliados já tinham desembarcado na França. Agora já era tarde demais. Depois da guerra, o aviador Joseph Esser retorna para a Alemanha para levar uma vida tranquila numa vila no Vale do Reno. O coronel Vachtel Max se torna gerente do aeroporto de Hamburgo. Lusser e Goslau continuam suas carreiras na engenharia. Goslau desenvolve motocicletas, enquanto Lusser projeta esquis. Foi o trabalho deles no V1 que deixou um legado duradouro. O míssil foi o protótipo de 2 das armas mais letais no arsenal militar atual: o drone não tripulado e o míssil de cruzeiro teleguiado. A despeito de suas falhas, o V1 marca o amanhecer da guerra moderna.